Quantos abraços o Payet merece? 1, 2, 3, 10. Pro Vasco. Que isso, meu garoto, que golaço! Aqui, Vasco. Há quem acredite em anjos da guarda. A torcida do Vasco tem certeza de que eles existem, de que se fazem presentes, protegem, inspiram. Grandes vascaínos sendo lembrados neste momento na colina histórica. Jamelão, Dulce Rosalina, Nelson Sargento, Pai Santana, Pelé, Roberto Dinamite, Luiz Melodia, Erasmo Carlos, Chico Anísio, Chacrinha e Pixinguinha. Um time completo de personalidades ilustres que já se foram. Afinal, o que fazem os anjos? Em 1992, Roberto Dinamite marcava o último gol de falta da carreira dele. Pelo Vasco, em São Januário, contra o América de Três Rios, no Campeonato Carioca. 31 anos depois, um novo camisa 10 do Vasco ajeitava a bola para cobrar uma falta na direção daquele mesmo gol. O 10 do Vascão! Se algum anjo da guarda ajudou o Vasco ontem, esse anjo sabia cobrar falta e se chamava Roberto Dinamite. O Vasco recebeu em São Januário o já rebaixado América Mineiro. Foi no dia seguinte da eleição presidencial do clube associativo. O ex-jogador Pedrinho, eleito presidente pelos próximos 3 anos, estava lá tirando foto com os torcedores. Em 3 minutos, o time fez 1-0. Gabriel Peck fez a jogada pela direita. Já passou pelo primeiro, levou o cruzamento, Raceirinho, Verguete lá dentro! É do Pirata da Colina! Parecia que seria um jogo tranquilo. Só parecia. Falamos toda a semana que era a partida mais difícil que teríamos, porque é difícil jogar contra equipes que não têm mais compromisso. O Ramon Dias estava certo. E o América Mineiro começou a se sentir à vontade. 9 minutos depois do gol do Vasco, Mastriani! Num apagão da defesa do Vasco! O Vasco seguia tentando, sem levar muito perigo. E o América Mineiro, aparentemente despreocupado, ia pra cima. O desvio ajeitou, bateu, isolou! Eles foram superiores em todos os sentidos. No tático, na dinâmica, na pressão, nos duelos individuais. Foram muito superiores em todos os setores. Foram muito superiores em todos os setores. Para o segundo tempo, Ramon decidiu colocar Payet no lugar de Praxedes e Rossi no de Alex Teixeira. Rossi fez o cruzamento da direita e Verratti acertou o travessão. No rebote, Gabriel Peck, com o gol livre, mandou para fora. Perde um gol incrível, Peck! Oh, meu garoto, presta atenção no serviço. 5 minutos depois, Martinez acertou a trave. A trave esquerda salvando o Vasco. No lado do Vasco, eram do Verratti as chances de maior perigo. Passa a esquerda do Jori. Léo Jardim salvou o Vasco de sofrer a virada aos 44 do segundo tempo. Pega a bola do Martinez na cara do gol. Quando o jogo se encaminhava para um empate frustrante para os torcedores em São Januário, Verratti sofreu falta. Foi o momento do anjo da guarda brincar com as coincidências do passado, naquele gol, contra um time que também se chamava América. Era a vez do francês Payet, 48 do segundo tempo. É o Payet, correu pra bola, bateu perna direita! Payet, 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 Payet! Gol, 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 gol do Vasco! Que isso, meu garoto, que golaço! Lá na gaveta, pra explodir São Januário! Nos acréscimos, o Vasco faz 2-1 e consegue a vitória em São Januário. Um resultado para deixar a torcida aliviada. O segundo gol do Payet com a camisa do Vasco. Aqui, Vasco. Com a vitória, o Vasco foi a 40 pontos, na 15ª colocação.
Tem 3 pontos a mais do que o Cruzeiro, primeiro time da zona de rebaixamento. E justamente o próximo adversário do Vasco, no dia 22, depois da data FIFA. Mesmo com o resultado, o Ramon deixou bem claro que não gostou nada da atuação. Eu estou muito decepcionado com a equipe, porque não é a forma que trabalhamos. Claro, todos estão contentes pelo resultado, mas no futebol, para realmente se salvar, tem que jogar bem. Tem que jogar bem. A torcida, essa mais uma vez cumpriu o papel dela em São Januário. Sem palavras para esse torcedor, com todo respeito, todas as outras torcidas, mas a nossa é surreal. A nossa é a coisa mais linda que eu já vi. Eu quero dizer para eles que a gente quer muito mais ainda. Com a ajuda dos anjos da guarda vascaínos, tudo pode ficar mais fácil. Gente, que gol fundamental do Payet. O Vasco abriu 3 pontos, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, hein? E ainda tem um confronto direto lá em Minas. Muita emoção na reta final, em cima, embaixo. Até amanhã, gente. Boa. Acho que tão indefinida quanto a briga pela liderança é a briga para não cair. Sim. Né? E o Vasco ontem deu um passo importante em termos de resultado, né? Mas em termos de desempenho, acho que ficou uma insatisfação que até transparece na entrevista do Ramon Eu falei Dias, exatamente, né? e assim, eu gostei demais com justamente a situação do resultado. Aí o golaço de falta do Payet, que dá a vitória do Vasco nos acréscimos, mas ele não se acomodou com a questão do resultado. Ele quer que ele entende que o time dele pode desempenhar bem, e eu concordo plenamente com você. Embora o Vasco tenha se reforçado e seja um time melhor tecnicamente, mas acho que a peça fundamental para essa retomada do Vasco no segundo turno é o Ramon Dias, porque além do entendimento, além da organização que ele fez, passou a gente vê o time do Vasco... Defensiva, principalmente. Defensivamente, mas assim, a organização de maneira geral do time do Vasco, sendo um time muito mais competitivo, passa diretamente por ele. E até a forma com que ele mexe as peças. Eu acho que ele lidou muito bem com a chegada do Payet, que poderia ter se transformado num problema, porque é um jogador de uma qualidade técnica muito grande, mas eu concordo com o Ramon Dias que, no momento, o Vasco precisa principalmente ser um time competitivo, e principalmente um time competitivo sem a posse de bola. E o Payet talvez não consiga, até o final dessa temporada, ser um jogador que pegue, que apesar de ser o camisa 10 e o ídolo e ter muita qualidade técnica, talvez ele não consiga ser um titular absoluto desse time ainda nessa temporada, porque ele tem dificuldade de competir, principalmente sem a bola em 90 minutos. Então, e ele não tem muito essa coisa. Ele sacou o Payet do time, colocou o Payet do banco. O Alex Teixeira voltou, foi titular nesses últimos 2 jogos, mas era um jogador também que estava sem espaço. Por quê? Porque também tem essa dificuldade de conseguir competir por 90 minutos. E ele tem privilegiado os jogadores que, às vezes, com a qualidade técnica um pouco mais abaixo, mas que conseguem entregar em praticamente todos os momentos do jogo, com e sem a bola. Porque para escapar do rebaixamento é só na luta, só brigando. E muitos treinadores, talvez, tendo um nome como o Payet, a escala, é o Payet mais 10. E aí falta aquele jogo em campo, poder até se esconder atrás. Não, mas eu estou escalando o melhor jogador que me der. Até porque ele já tinha conseguido estruturar um time para iniciar uma recuperação. Se ele recebe o Payet e simplesmente pega e tenta criar um time para jogar em torno do Payet, é praticamente reiniciar um trabalho. Então, acho que ele lidou muito bem, entendeu muito bem, e acho que o Payet vai ser um jogador... E o Payet entendeu bem isso sim, também, né? E acho que o Payet, até o final dessa temporada, ele vai ser esse jogador, um jogador que vai ser importante para o Vasco, como foi ontem, mas em situações assim, circunstanciais. Com a bola, é um jogador com muito talento, com muita qualidade. Mas acho que pensando em titularidade, em ser um titular absoluto do time, talvez seja para um momento onde ele tenha um pouco mais de preparo, com uma pré-temporada inteira na mão do Ramon Dias. Eu acho que, de repente, para o ano que vem, que a gente pode imaginar o Payet tendo um tamanho ainda maior. Mas acho que ele vai ser importante para o time ainda nessa temporada, como foi ontem. Mas com isso aí ele pagou o aeroporto, pagou tudo, né? Aquela recepção toda que ele teve, com a expectativa da golaço. torcida. E mais do que só o gol, mas a vitória ontem foi, e aí eu concordo plenamente com o Ramon Dias, a questão de desempenho preocupa sim, mas ontem era um jogo que o Vasco precisava demais desse resultado. Porque era um jogo inegociável. É isso, porque e até porque a rodada foi muito boa para o Vasco. Todos os times ali da parte de baixo do campeonato ou perderam ou empataram. O Vasco precisa, e qualquer time competitivo, na verdade, precisa de jogadores regulares. O trabalho, ele consiste em jogadores que conseguem ter uma regularidade no seu desempenho, até para o treinador, para facilitar o trabalho do treinador. O treinador precisa saber com quem que ele pode contar. Tudo bem ter um jogo que o cara não joga bem, mas quando essa oscilação ela não permite uma tranquilidade, uma segurança na escalação,
é algo que acaba atrapalhando o processo de evolução de qualquer trabalho de treinador. Então, é uma avaliação que precisa ser feita para o ano que vem. Bom, falamos tanto aqui do Ramon Dias, né? Vamos acompanhar aí um trechinho da entrevista coletiva. Ellos fueron superior en todo sentido, en táctico, en juego, en dinámica, en presión, en los duelos individuales. Fueron muy superior en todos los sectores, ¿no? Pero yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado. Pero en el fútbol, realmente para salvarte, tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión. Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló en esto. Por eso estoy bastante preocupado a pesar que ganamos, y porque esto no terminó. E o Ramon Dias disse que, em outro trecho da entrevista, que para escapar do rebaixamento tem que jogar bem. Claro que ele valoriza o resultado, né? Mas o Vasco tem uma tabela complicada pela frente, hein? Marcelo, ele fala no momento de que o Vasco perdia duelos individuais. E para quem está lutando para não cair, vencer duelos individuais é muito importante, porque isso é a força física, isso é a intensidade, isso é a marcação. É um time que está lutando em campo. Quando ele vence duelos individuais, ele está se fortalecendo em campo, ele está dando um recado para o adversário. Isso tem um fator emocional também. Quando esses duelos começam a ser vencidos, principalmente no meio-campo, o time se sente mais confiante para atacar. E eu acho que ele ficou decepcionado nesse sentido. Acho que ele queria ter visto um time mais forte nessas divididas e nessa marcação, e a gente viu um Vasco que foi envolvido com certa facilidade pelo América. Principalmente no meio-campo, o América tem um meio-campo que é muito forte, né? Principalmente com o Juninho, que é um jogador que tem muita velocidade. E o Vasco vem tendo uma queda de desempenho de dois jogadores que vinham respondendo muito bem nesse momento de subida do Vasco. Era o Paulinho e o Praxedes. Praxedes, principalmente, teve uma queda muito grande. Tanto é que ontem é sacado no intervalo. As duas alterações que o Ramon Dias faz no intervalo, que é justamente para tentar ter um time que consiga segurar mais a posse de bola, envolver melhor o adversário. Ele entra com o Rossi, tira o Alex Teixeira, e o Praxedes entra com o Rossi e com o Payet. Agora, eu até entrei aqui para poder ver a questão de contrato do Ramon Dias, né, que se encerra no final dessa temporada, e acho que é um técnico que tem uma mentalidade que pode ser muito importante para o Vasco nesse momento de reconstrução, por tudo que a gente já citou aqui, por todas essas valências e essas qualidades que ele apresenta. Quem também deu entrevista foi o Payet, e precisou... Contou com a contribuição ali. Um intérprete ali dentro. O Regi não estava dessa vez, né? Para falar com a Lívia Laranjeira, ele teve que chamar ali um intérprete. Vamos acompanhar. Da importância da torcida para o Vasco sair com essa vitória hoje. Quelle a importância de cette but-là et les supporters pour nous aider à sortir de cette situation. Oui, c'est un but très important parce que ça nous permet de prendre 3 points qui sont primordiaux pour la lutte pour le maintien. Et notre public est derrière nous. C'est vrai que parfois, voilà, en voulant bien faire, on fait beaucoup d'erreurs. Mais les sifflets ne nous aideront pas. Il faut que notre public soit derrière nous tout le temps, jusqu'à la fin du match. Parce qu'encore une fois, on a vu ce soir qu'un match n'est jamais fini. Ele disse que o gol é muito importante para a nossa sequência, para poder sair dessa situação. E que é muito importante que os torcedores estejam sempre do nosso lado durante o tempo todo, para que eles consigam nos ajudar e fazer o fator casa tão importante como foi hoje. E se é Vasco? E se é Vasco? Aqui é Vasco. Versão brasileira, Léo Jardim. Léo Jardim jogou muitos anos no Lille, né, na França, então estava com o francês afiado ali para ajudar o Payet, a nossa Lívia Laranjeira ali na hora da tradução. Mas além de ser importante como tradutor, o Léo Jardim tem sido muito importante embaixo das traves. Acho que nesse momento, tá? É o melhor goleiro do campeonato. Nesse momento. Tem sido fundamental. Ele teve um momento de oscilação, principalmente no primeiro turno, onde o Vasco fez um primeiro turno muito ruim, sofreu alguns gols bobos, mas já algumas rodadas o Léo Jardim vem fazendo defesas importantes. Essa daí, aos 43 minutos do segundo tempo. Se o Vasco toma esse gol aí, é muito difícil imaginar que, animicamente, o time conseguiria ter forças para conseguir buscar o resultado. Contra o Goiás, o empate, ele evita a derrota do Vasco,
O gol que o Vasco sofre do Babi também, antes tinha feito defesas espetaculares, então já há algumas rodadas o Léo Jardim... É outro grande nome, né? Sendo, essa retomada do Vasco. Importantíssimo. Se eu não me engano, ele é o segundo goleiro com o maior número de defesas do campeonato. Só fica atrás defesas difíceis. Só fica atrás do Marcos Felipe, goleiro... Não, ele é o goleiro com o maior número de defesas difíceis e é o segundo goleiro com o maior número de defesas do campeonato, só fica atrás do Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Bom, aos 43 o Léo Jardim fez aquela defesa e já nos acréscimos o Payet fez o gol, que levou a torcida à loucura, que fez com que ele apontasse para o Roberto Dinamite ali na manga da camisa. E olha, já começaram a aparecer as semelhanças. Os vídeos, né? Eu já viu? Já postei um, inclusive. Gol de falta da carreira do Roberto. Sim. Olha isso, gente. Contra o América de Três Rios. Esse gol foi a posição é muito semelhante, parecido, né? E a bola entra ali na gaveta, mais ou menos no mesmo lugar, contra o América. Contra o América. Nesse caso, contra o América de Três Rios. Só que nessa o goleiro nem vai na bola. Campeonato Carioca de 1992, Roberto marcando esse golaço. E acaba sendo, contextualizando, né? A comparação aí, é bem parecido mesmo, bem parecido. E acaba contextualizando porque ontem foi um jogo onde o Vasco, no início do jogo, a torcida desceu um mosaico fazendo referência a grandes ídolos do clube, então tinha balões inclusive com a imagem do Roberto, então era um jogo de homenagem a grandes ídolos da história do Vasco. E aí o Payet me faz isso. E que legal, porque eu já falei isso outras vezes, assim, mas acho que se pegar uma pessoa de fora do Brasil e colocar em São Januário, num jogo do Vasco, ele vai achar que pela empolgação da torcida o Vasco está lutando para ser campeão. Porque é uma torcida que dá muita força, que incentiva demais, que está muito feliz em torcer para o Vasco nesse momento, mesmo o Vasco com todas as dificuldades que tem. Então é uma festa muito linda mesmo e a pressão funciona. Eu acho que essa energia que vem da arquibancada, ela está fazendo muita diferença no desempenho do Vasco. E ainda mais espetacular quando a gente contextualiza, porque o torcedor do Vasco é um torcedor muito sofrido já há muitos anos. Então, o torcedor não abandonar o time, continuar... Quem costumo falar isso, né? Quem subiu o Vasco no ano passado foi a torcida. Porque bola o time não tinha de maneira nenhuma. A torcida do Vasco, no passado, ganhou jogos, somou pontos para o time do Vasco. Ramon Dias critica a atuação do Vasco após vitória apertada. Não é a forma que trabalhamos. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O Vasco emergiu vitorioso diante do América Mineiro, conquistando os 3 pontos necessários para se distanciar da zona de rebaixamento. A partida culminou com o placar de 2-1 a favor da equipe carioca, sendo o gol decisivo marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Durante a coletiva, o técnico Ramon Dias admitiu que o adversário se destacou no jogo, reconhecendo a dificuldade enfrentada e expressando sua decepção com o desempenho de sua equipe. Hoje era um dia muito especial. Conversamos a semana toda que seria a partida mais difícil, porque quando se enfrenta um time que não tem compromisso nem responsabilidade de jogar por pontos verdadeiramente é muito difícil. Eles foram superiores em todos os sentidos, tático, de jogo, em dinâmica, em pressão e nos duelos individuais. Foram muito superiores em todos os setores. Disse o treinador. Estou muito decepcionado com a equipe, pois não é a forma que trabalhamos. Com certeza, todos estão contentes com o resultado, mas no futebol, para salvar um time, é preciso jogar bem, é preciso interpretar de outra maneira, é preciso ter outro ritmo, outra dinâmica e outra pressão. Estamos trabalhando há muito tempo e a equipe falhou, por isso estou bastante preocupado porque, mesmo com a vitória, a luta ainda não terminou. Faltam muitas partidas e certamente vamos corrigir tudo isso. Completou Ramon Dias. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!